Você conhece essa cidade? E você conhece as suas histórias? A imigração italiana marcou profundamente o Rio Grande do Sul, especialmente em municípios como Vila Maria. Se pudéssemos voltar no tempo, veríamos um cenário de famílias italianas que, ao desembarcarem no Brasil, trouxeram consigo não apenas a esperança de uma vida melhor, mas também suas tradições, costumes e cultura. O idioma italiano, ou seus dialetos, eram parte das conversas diárias, reforçando os laços comunitários. Na mesa, o sabor era um pedaço da Itália. Essas tradições se mantiveram por décadas, transmitidas de geração em geração, e ainda hoje, em muitos locais da Serra Gaúcha, há vestígios vivos dessa rica herança. Essas tradições se mantiveram por décadas, transmitidas de geração em geração, e ajudaram a moldar a identidade cultural de nossas cidades. Vila Maria nasceu da luta dos imigrantes oriundos de vários outros lugares. Essa localidade nasceu tímida, mas determinada a crescer. É mágica essa terra, com seus moros que circundam a cidade. Em suas terras planas que produzem o pão para os seus filhos ou para os filhos dos outros. A todos que aqui aportarem e se estabelecerem para trabalhar por uma causa sã, sejam bem-vindos. Essas são as palavras do Senhor Dornélio Comunello, eternizadas no livro Contando a História de Vila Maria. Foi em 1903 que ele se estabeleceu ali com uma casa de comércio. E ele ficou vários anos ali como comerciante. E o pessoal de Ponta Grossa já estavam querendo que lá fosse a sede do distrito, que seria o 7º distrito de Guaporé. E já tinha lá lojas, tinha uma fábrica de celas para cavalo, tinha banda de música. O regente vinha de Guaporé. Uma vez por semana ele vinha até Ponta Grossa para o ensaio. E era bonita a banda. E depois que Vila Maria começou a se estabelecer aqui, aí o pessoal de Ponta Grossa, que chamavam de Júlio de Castilho, começaram a vir para cá. O escrivão veio para cá, os comerciantes, o sapateiro, né, que era o seu José Andrei, e de Vila Cabrito também. Começaram, porque a estrada não passava aqui. A estrada passava lá e saía em Ponta Grossa. Como existe ainda uma estrada lá. E todo mundo começou a achar melhor morar em Vila Maria. Por volta de 1910, onde hoje é chamada Ponta Grossa, estabeleceu-se o senhor Luiz Argenta, uma casa de comércio. Em 1924, a localidade passou a ser distrito de Guaporé e começou a ser chamada Distrito Júlio de Castilho. Distante 3 quilômetros da sede, surgia também Vila Cabrito. Um dos pioneiros foi Pedro Detone, que abriu uma casa de comércio. Aos domingos, jogava-se bocha e baralho. Em 1925, já eram distintos 3 pontos: Júlio de Castilhos, Vila Cabrito e onde morava Constante Lotzi, em Vila Maria. Então, pelo que eu sei, pelo que me contavam aí antigamente meus pais, a primeira moradora dessa região deve ter sido Maria Busato, que ela montou ali tipo uma pousada ou coisa assim, onde dava comida para quem passava por aqui. E em questão da minha família, meu pai casou em Serafina Corrêa, morava em Serafina Corrêa, minha mãe também, eles casaram lá. Quando casaram lá, vieram diretamente morar aqui em Vila Maria para fazer a instalação de uma filial de uma sociedade Estrela Guaporense, Sociedade Estrela Guaporense, que era uma casa de comércio.
a matriz em Serafina, Correia, e eles vieram montar aqui a filial. Foi isso em 1930. 1930 que eles se instalaram aqui. Então também foi um dos primeiros que chegaram fixos aqui. Depois disso, me parece que não muito tempo depois veio a família Cerato, o seu Carlos Cerato, que fez a instalação da hospitalzinho, farmácia, coisa assim. Ele é que iniciou essa parte da saúde aqui em Vila Maria. Basta dizer que o hospital hoje em dia, eu acho que ainda leva o nome, Hospital Carlos Cerato, porque foi ele que instalou e montou isso aí. E de lá para cá foi crescendo aos poucos, levando. Meu pai me contava que essa rua, por exemplo, na frente do hospital, hoje em dia, ao lado da praça, foi feita sem máquina nenhuma, tudo na base da picareta e carroça para levar embora a terra, porque era mais alto o terreno. Então o pessoal cavocava, carregava nas carroças e levava embora. Uma indústriazinha que existia era uma gasosaria, a casinha de madeira, que o que trabalhava ali era o Francisco Gazola. Ele fazia a gasosa, que diziam antigamente, que era um refrigerantezinho. E depois essa casinha ali é onde morou o seu Odio Lívio Fim, professor. Com a esposa dele ainda existe a casa lá, que foi carregada a casa em cima de caminhão e levada para lá inteira. Foi levada para lá e ficou a casa de moradia do Odio Lívio Fim, a dona Neiva. Em 1917, a viúva Maria Busato vem para Vila Maria junto com seus filhos, comprando a propriedade do senhor Constante Lottici. Por essa época, ela colocou uma casa de pouso e pasto, em que os carroceiros paravam. Boa tarde, Nenê. Tarde. Bom. Ah, vai indo. Viu, tu não sabe me dizer onde que tem um lugar para passar a noite? Uma casa de pouso, sei lá? Sim, aqui na casa da Dona Maria. Ah, essa daqui? Essa aqui. Boa tarde. Precisando de pouso é só entrar? Então aqui que é a famosa pensão da Dona Maria? É Maria Busato. Mas então se a senhora tem vaga, eu vou entrando? Sim, pode vir, entra. Com licença então, com licença. Em 1917, a Dona Maria Busato, que era viúva, veio com os filhos para cá, em Vila Maria. Ela comprou do seu Constante Lottici. E o seu Constante foi lá para o interior trabalhar com madeireira. Naquela época era muito pinheiro e ela se estabeleceu aí também com pousada, além da loja, né, a pousada também. E ela doou aquela quadra que está a igreja, ela doou para a igreja. Então falando de antigamente Vila Maria pertencia ao município de Guaporé, que o município de Guaporé atingia até o Rio Marau. Então eu fiquei sabendo, porque eu nasci bem depois, eu nasci em 44, eu sei que teve em Ponta Grossa um morador, se não me engano, argenta, né, que montou uma casinha de comércio, e em Vila Cabrito, Detone, que depois esse Detone veio morar aqui na vila. O restaurantezinho dali, aí que era a casa de comércio dele. Então no início teve a disputa para ser a sede do distrito entre Ponta Grossa e Vila Maria. Lá tinha esses Argenta, tinha os Andrés que moravam lá. De Vila Cabrito eu não sei muito mesmo, sei pouca coisa, que além disso tinha o Lottici que morava lá. Mas uma das questões que teve uma vez que eu sei que saiu um morador de Ponta Grossa, veio morar para Vila Maria, e aí começou aquela disputa depois de instalar a sede. E acabou vencendo aqui na vila, que ficou, então a sede do distrito ficou aqui, ficou em Vila Maria. O imigrante europeu trouxe na bagagem uma grande força de religiosidade. Onde houvesse um grupo de italianos estabelecidos, não demorava muito um capitel ou igrejinha era construída. Estamos aqui nessa igreja Nossa Senhora da Saúde, que teve seu início em Santo Inácio e depois, por uma promessa cumprida de Antônio Detone, ele prometeu que ajudaria a construir uma igreja em Vila Maria. E aí surgiu, como o nome era Nossa Senhora da Saúde em Santo Inácio, surgiu essa igreja, foi construída em Vila Maria em 1939. Além da nossa igreja matriz,
Nossa Senhora da Saúde, nós temos uma torre que foi construída em 1954. Ela tem 30 metros de altura. Antes disso, em 1942, havia uma torre construída de madeira e com o vendaval, que diziam tufão, ela foi jogada, ficou suspensa na igreja ali. Aí por isso que depois construíram uma nova igreja de alvenaria. Nós temos o Cristo Redentor, que foi construída em 1954 e ali na inauguração participaram mais de 4.000 pessoas. Além disso, ele é uma obra que possui 6,60 metros de altura. Outra obra monumental que nos traz um turismo fantástico, o Santuário Nossa Senhora da Salete, que ela tem uma altura de 7 metros. Além disso, nós temos a Gruta Nossa Senhora de Lourdes, também que foi construída em 1954. Temos também a Capela Santo Antônio da Linha 18 Rosso, é uma obra artesanal construída em 1920 por imigrantes italianos, toda ela com as aberturas esculpidas em madeira. Nas abas foram colocados lambequins. É uma coisa muito rara para o turismo de Vila Maria. Vale a pena conhecer esses pontos turísticos. Eu soube, não lembro, talvez eu era bem criança, que o primeiro professor era um tal de Atanagildo, que tinha escola aqui em Vila Maria, lá pelo Andretta hoje, tinha uma escola. E depois, então, eu acredito que em 39, eu não lembro certo, já foi criado o grupo escolar. Eu já não frequentava porque eu era muito criança, mas no ano seguinte eu já comecei a frequentar também. Então eram professoras que vinham de Porto Alegre, porque aqui próximo não existiam. Aulas de escolas também eram muito poucas, né? Nós, filhos do Antônio Dettoni, depois da 5ª série tivemos que sair de casa. Todos internos, 6 filhos, todos em internato, ou em colégio de padres, ou de irmãos maristas, ou de religiosos, de freira. Nós tivemos que sair todo mundo para poder estudar, porque aqui era só até a 5ª série. Para eu ter o estudo que eu tenho, eu contei esses dias, eu fui a 7 lugares. Comecei em Vila Maria, terminei o 1º grau em Guaporé, depois fiz de novo o 1º grau de normal em Carazinho, depois fiz o 2º grau em Porto Alegre, naquela época tinha os intensivos, e depois fiz de novo o 2º grau normal em Lagoa Vermelha, e a faculdade em Passo Fundo. Aí eu fui para Estrela também. Estrela eu fui fazer um curso pedagógico, porque não havia professora no estado, então em Estrela o governo estadual estabeleceu um curso pedagógico. Éramos quase 100 alunas, principalmente moças, né? Umas que já tinham feito o ginásio, outras que não, todo mundo. Passamos só 11, por causa de um professor. Passamos só 11. E depois tiveram que fazer em Porto Alegre mais um prolongamento desse curso para aquelas que não tinham sido aprovadas, né? Ali o governo tinha quase 100 professoras novas. Aí eu vim para cá, fui nomeada para Amaral. E aqui só tinha uma professora, que era minha cunhada, que ela era da Baixa Feliz, lá da Feliz. Ela veio trabalhar aqui. Então o doutor Fialho, que era deputado estadual na época, ele conseguiu para mim a transferência de Amaral para cá. Aí eu trabalhei aqui até 59. Depois casei e fui para Camargo. Bom, Vila Maria é um município muito privilegiado, né? Muito bom de se morar aqui. Nós temos uma cultura muito importante, muito forte da descendência italiana, né? Nós somos colonizados lá pela Maria Busato, né? Que foi a primeira moradora e que através dela se desenvolveu então toda uma cultura de empreendedorismo, que o município ele tem muito forte essa questão do trabalho, né? Enraizado na questão da agricultura, no surgimento de novos negócios. Um fator muito importante que vem com a descendência da cultura italiana, nossas tradições, né? Todas as peculiaridades que a descendência italiana traz, que é a questão da gastronomia, a questão da nossa religiosidade, os diversos pontos que nós temos no município, veio muito em função
continuação desse trabalho, né, dessa descendência de origem italiana. Vila Maria foi agraciada, né, com uma beleza natural muito significativa, com diversos pontos turísticos naturais, com uma beleza esplêndida, né, podemos citar as cascatas, as paisagens, o pôr do sol em diversos locais do município são de uma beleza assim maravilhosa, de muito encantamento para quem vem visitar. A cantina, eu me lembro de quando eu trabalhei aqui, que eu tinha em torno de 5 ou 6 anos de idade. Eu vinha aqui quando não estava estudando, principalmente nas férias. Vinha aqui para lavar a garrafa, para botar selo e botar rótulo nas garrafas, que era tudo manual. E também o engarrafamento de vinho, cana, coisa assim, era tudo manual, era nada de máquina, coisa assim. Existia um lugarzinho ali com as bicas para botar as garrafas dentro, e aí aquela bica baixava, entrava o líquido e a gente, quando estava cheio, tirava. Depois, para tampar a garrafa também, botava a tampinha e tinha um pedal embaixo que socava a tampinha para fechar. E o rótulo, eu me lembro, se fazia cola com polvilho. Cola com polvilho, passava o rótulo lá e colava, e o selo também tinha o selo em cima da tampinha. Era feito tudo manual. E o caso do vinho, eu me lembro, a gente ia buscar o vinho, que existia muito parreiral em Vila Maria, na colônia. Você ia com caminhão, com aquelas, a gente chamava de quarto antigamente, aberto em cima, botava uva dentro, e nós crianças íamos lá para ajudar a socar, socava com os pés para caber mais uva. Depois vinha para cá, e era aqui, bem nesse localzinho aqui, que tinha em cima a esmagadora de uva, né? Eram 2 cilindros, jogava lá, esmagava, e a gente também, eu naquela época só ficava tirando os cachozinhos sem nada, só puxava para fora. Mas aqui foi a primeira, com certeza aqui, a primeira esmagadora de vinho aqui em Vila Maria de uva foi essa aí, que saía o vinho Zílio, até com rótulo de Zílio, que era, a sociedade no início era Irmão Zílio de Toni, era meu tio Batista, meu pai, e tinha outro meu tio Luiz também, que fazia parte da sociedade, e o Detone, que montaram essa firma para fazer vinho. E aí depois, um tempo mais adiante, estava sócio também um que trabalhava aqui, um tal de João Batista Albarello. E depois, quando ele saiu, ele foi morar em Passo Fundo. Todos praticamente que plantavam parreiral aqui, foi só uma colonização italiana, né? Eram todos italianos que foram vindo para essa região. O Morsolini, por exemplo, é um que veio da região de Caxias, veio morar aqui. E todos esses, os Carniel, que ainda tem parreiral grande ali, e todos eles vendiam a uva para cá, que meu tio, que era o chefão da cantina, ele que comandava tudo. Muitas histórias fizeram e fazem parte da nossa cidade. Muitas tristes, como a do vendaval e do falar talian. Outras alegres e divertidas, como a do amolador de facas. Falar desse andarilho, então, ele era um amolador, né? De lâminas, geralmente de tesouras, que as mulheres usavam muito, né? E ele cantava e chamava as mulheres, né? Ele chegava na frente da casa e ele dizia Donne, femmine, son rivà. Ele dizia, né? Que ele tinha chegado, né? Aí ele começava a cantar, né? E elas vinham com tesouras, facas, serrinhas, coisas assim que precisava amolar, né? E ele ficava pedalando e amolando e cantando. E surgiu essa música, né? Que ele mesmo fez, né? La mola, la vai, la gira, la mola, la gira e la va. Gira, gira, Joan Cabeceira, sempre la gira lá. O forbeti e cortelli, portemeli tutti a me. Se gavetta una forbesetta, che manca la brocchetta, il chiodinghe lo metto mi. La mola, la va e la gira, la mola, la gira e la va. Gira, gira, Joan Cabeceira, sempre la girerà. O donne belle e brutte, venite tutti a me. Se avete la forbesetta, che manca la gossetta, il gossinghe lo metto mi. La mola, la va e la gira, la mola, la gira e la va. Gira, gira, Joan Cabeceira, sempre la girerà. O donne belle o brutte, mi che poi bene a tutte.
se gavete la forbesetta, che manca la brochetta, eu digo e tomei la. E assim ele fazia o serviço dele e já passava para outra família, né? E todo mundo ficava esperando o dia que ele passasse, né? Olha, tinha um alemão que era viajante, ele vinha a cavalo. Ele vinha de São Paulo e depositava todo o material em Serafina. E depois aí ele alugava um cavalo e vinha, passava casca, Vila Maria, Evangelista, ele passava por todas vendendo tecidos, né? E eu me lembro que quando ele chegava lá na mãe, então, meu Deus do céu, que alegria, porque a gente sabia que ia ganhar uma roupinha, né? Então, geralmente ele não era confecções, era só os tecidos que ele tinha. Eu nunca me esqueço que quando surgiu aquelas meias de nylon para as mulheres, tinha aquela costura atrás, sabe, na perna. Ele fez, quando ele mostrou para minha mãe, e a Isolina, minha irmã, essa que faleceu esses dias, era meia com elástico. Ele fez puxar em cima assim, e a minha irmã puxava pela ponta do pé assim, puxava, sabia, comprida, né? Para mostrar que era coisa boa, né? E era o tal de barbeta, ele vinha a cavalo, então. Uma noite, quando ele estava doente, ele ficava aqui, para a mãe cuidar, né? E então, para o padre, era o pinico mais bonito que tinha, era de porcelana. Então, era levado para o quarto do padre. E de manhã, o padre disse assim, Maria, Maria, ele falou em italiano, né? Eu acho que eu quebrei o pinico de porcelana. Então, ela disse, mas como? Como é que foi? Ai, eu quis, porque ia fazer xixi e depois jogava pela janela. Quando eu disse fui jogar pela janela, me caiu lá embaixo. E aí a mãe foi lá fora e estava inteirinho, sabe? Nem lascado, nada, nada. Então ela disse, padre, eu acho que como o senhor é um santo, os anjos seguraram o pinico. Relembrando, eu não esqueço de uma ocasião onde, não sei se por ocasião ou se alguém deu-lhe fogo, ou se as velas caíram, pegou fogo o santuário Nossa Senhora da Salete. Eu lembro muito bem que eu subi até lá no local e não deu para salvar, mas lembro que na época eu fazia minhas fotos preto e branco e ali deu para fotografar isso aí. Na realidade, por incrível que pareça, depois que foi consumido o fogo, a Santa Milagrosa Nossa Senhora da Salete estava no mesmo local intacta. Fato inusitado. Primeiro que se emancipou foi o município de Marau, né? O meu irmão Hildo foi um dos que mais batalhou para emancipar Marau. Então eu sempre cobrava dele que ele, em vez de cobrar para emancipar a Vila Maria, trabalhar para emancipar a Vila Maria, trabalhou para emancipar Marau. Apesar que para nós foi bom, foi muito bom. Depois da emancipação de Marau, Vila Maria ficou pertencendo para Marau. Não ficou para casa, para Guaporé, e nós passamos para Marau. Para nós foi muito melhor, porque estávamos aqui vizinho da sede mãe, que era Marau, né? Antes nós éramos a rabeira do município de Guaporé. Então o atendimento para nós foi muito melhor com Marau do que... E ali até eu fui vereador 10 anos no município de Marau, naquela época. E eu fiz parte da Comissão de Emancipação de Vila Maria. O presidente era o Adalberto Migliorini e eu era o vice-presidente da Comissão de Emancipação. Aí foi uma batalha um pouco grande porque nós queríamos a emancipação. Achávamos que era bom e como na realidade foi bom para nós emancipar a Vila Maria. Toda luta de emancipação tem gente que não quer. Então, principalmente em Marau, tinha muitas pessoas que não queriam deixar Vila Maria se emancipar, porque Vila Maria sempre foi o melhor distrito de Marau, né? Naquela época era o melhor distrito de Marau, o que mais produzia era Vila Maria. E então teve gente que lutou, fez de tudo contra. E nós saíamos da nossa comissão de comunidade em comunidade. O nosso distrito não atingia só até ali Santo Agostinho, e até mais acima, São Brás, que era bem mais para cima. E nós queríamos fazer reuniões em todos os locais para conseguir convencer o pessoal a votar pela emancipação. A maioria conseguimos convencer, até Santo Agostinho nos apoiou, conseguimos implementar ali que votaram pela emancipação. Aqui na parte de baixo também fomos indo, até tentamos, tinha umas comunidades que ficaram para Camargo
ou para Nova Alvorada. Mas Camargo também começou a luta de emancipação quando nós tínhamos até programa na Rádio Alvorada, batalhando para emancipar. E fomos lá conversar em Camargo também para tentar trazer Camargo para nós. Aí eles abriram o olho, começaram a lutar também, e aí emancipou Camargo também. A luta foi meio grande, foi bastante grande. Nós tentávamos atrair um pessoal para ter um município um pouco maior. Que quando é maior o município, sempre se consegue mais ajuda, mais verbas e tal. Mas assim mesmo conseguimos um municípiozinho meio conciso, aí, meio reduzido. Mas graças a Deus com uma boa produção, com um povo trabalhador, que não podemos ficar tristes por isso, não. E atingimos então, pegamos aí os Orsato, aqui no fundo, Anita Garibaldi, São Luís, tudo isso aí ficou aqui no município de Vila Maria. A luta foi grande por causa dessas coisas que tinha, que muita gente não queria, até gente da própria Vila Maria que não queria, mas na hora da eleição do plebiscito foi meio grande, foi 90 e não sei quantos por cento, eu não gravei, certo? Eu acho que deu 98%, se não me engano, a favor da emancipação. Vila Maria traz em sua Constituição muitos e muitos anos de história. Uma história tão bonita de uma cidade, com suas cascatas de beleza sem par. Das flores que nos trazem a primavera depois das frias manhãs de geada. Vila Maria é a nossa casa. Lugar escolhido pelos nossos avós, indígenas, negros, imigrantes europeus. Vila Maria é a cidade de todas as gentes.